Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Cardoso, sou professor de robótica, curso oferecido pela Compacta no Colégio Nogueira, unidade de Embu-Guaçu. Alguns alunos já me conhecem, outros tiveram apenas uma aula comigo. E diante dessa diversidade que é essa pandemia do coronavírus, essas aulas, vídeos postados no nosso portal, foi a forma com que a escola encontrou para que os alunos continuem tendo contato com essa matéria que é tão fabulosa, que é a robótica. Eu pretendo nesse primeiro vídeo recapitular um pouco do que nós vimos na nossa primeira aula, onde nós falamos de informática, de computadores e a forma com que eles funcionam. Visto que a robótica e a informática elas sempre andam juntas e o computador é a ferramenta indispensável para que a gente crie processos, para que a gente desenvolva novas máquinas a fim de colocar em prática os robôs ou todo o processo mecânico que torne o dia a dia, o cotidiano das pessoas mais fáceis, certo? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a história dos computadores, a sua evolução, de que forma a humanidade precisou evoluir até chegar nas máquinas e nas facilidades que nós temos hoje no dia a dia. Porque para falar de robótica, para falar de computadores e informática, nós precisamos conhecer um pouquinho da história, além de ter um contato bem próximo com a matemática. Isso aí, pessoal. A matemática, ela faz parte do nosso curso, além de outras matérias, como eletricidade, materiais metálicos e não metálicos, ondas de transmissão, eletromagnetismo. Isso são alguns dos assuntos que nós veremos em sala de aula, tá ok? Eu escolhi um vídeo para passar para vocês que fala um pouquinho da transformação da humanidade até chegar no dia de hoje, quais foram seus principais acontecimentos e descobertas que nos levaram até a criação dos computadores mais potentes e processos de robótica que nós conhecemos hoje em dia. Também tem um vídeo que vai falar um pouquinho da história dos computadores, como é que tudo iniciou e de que forma eles evoluíram até chegar nesse computador que nós temos hoje dentro da nossa casa. Tá certo? Aproveitem o vídeo e até já! A evolução tecnológica. Quando falamos em tecnologia, logo pensamos em diversos aparelhos tecnológicos que utilizamos nos dias atuais. Quando se fala em evolução tecnológica, pensamos na evolução, na transformação de vários objetos, como celular, televisão, relógio e computador. Mas o que não podemos esquecer é que a história do homem com a tecnologia começou há muito tempo. Quando o homem descobriu que podia melhorar e facilitar seu modo de vida por meio de suas próprias criações, ele começou e não parou mais. E podemos ver que isso acontece até nos dias atuais. Com toda essa evolução, a humanidade passa a utilizar os novos recursos, adaptando-se rapidamente, principalmente as gerações mais jovens, porque as tecnologias se renovam e o que era velho se atualiza e surgem novas criações. Com o surgimento do novo, muitas coisas ficam no passado e agora fazem parte da nossa história. Antigamente os costumes eram outros. As roupas, os meios de transporte, entre muitas outras coisas. O que nós não podemos deixar de pensar é que nós,
seres humanos, temos criado e reinventado diversos inventos para facilitar a nossa vida no planeta Terra. Mas será que o planeta está bem com isso? E a tecnologia é usada somente para o bem? O que nós podemos fazer em relação a isso? Pois é, pessoal, viram só? Deu para a gente ter uma ideia de como as coisas envolvidas com os computadores e a informática, elas estão presentes no nosso dia a dia. E vocês repararam, no final do vídeo ficou uma questão, né? Se as coisas da forma como são hoje com a tecnologia, se elas impactam de alguma forma no planeta. O interessante do nosso curso de robótica é que ele aborda como a gente pode trabalhar com a robótica de uma forma sustentável, porque nós precisamos pensar no futuro que nós vamos deixar também para os nossos filhos. Hoje, muitos de vocês são pré-adolescentes, adolescentes, mas um dia vocês terão família e nós precisamos pensar de que forma o nosso trabalho e o nosso conhecimento pode cooperar com a preservação do planeta. Né? Nós vimos que com a evolução tecnológica surgiu também um aumento de poluição, seja no descarte dos materiais, ou seja, usando os recursos naturais de uma forma não sustentáveis. Então a gente precisa pensar, como futuros profissionais, como o nosso trabalho pode ajudar também o nosso planeta a ser um planeta melhor para que as futuras gerações venham viver nele, certo? A informática e a robótica, ela ajudou a avançar alguns setores muito importantes. Um deles é a saúde. E por que eu digo isso? Não adianta nós, como futuros profissionais da robótica, criarmos procedimentos ou máquinas que nos ajudem a melhorar a saúde das pessoas e não pensarmos em como ajudar o planeta. Visto que em muitas situações, em muitos projetos, nós lidamos com alguns materiais que o seu descarte incorreto ele impacta diretamente no meio ambiente. Nos computadores, por exemplo, tem alguns metais pesados, né? Como por exemplo chumbo. Em alguns processadores vai uma certa quantidade de mercúrio. São elementos químicos e metálicos que nós veremos ao longo do curso como eles atuam nos equipamentos e também a forma de que esses equipamentos, quando descartados de forma irregular e irresponsável, eles podem prejudicar o meio ambiente de uma forma permanentemente, certo? Então fica aqui uma dica para aquela última questão do vídeo. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, os computadores e os processos que são desempenhados pelos aparelhos eletroeletrônicos, eles estão totalmente ligados no nosso dia a dia, do momento que nós acordamos até o momento que vamos dormir. Seja quando você precisa ligar um micro-ondas, seja quando você fala pelo celular, ao ver um programa na televisão, jogar um videogame ou simplesmente jogar um app no celular, a internet e a computação elas estão presentes em todas essas ações. Lembrando que dentro de cada aparelho eletroeletrônico existe um robozinho lá dentro, um micro robô fazendo alguma atividade que algum profissional, algum desenvolvedor, algum cientista com conceitos de robótica utilizou para criar. E esses aparelhos eles estão presentes no nosso dia a dia. Existe um termo que é conhecido como a internet das coisas, ou seja, como a internet está ligado no nosso cotidiano e na nossa vida. Lembrando que como profissionais da robótica, em muitas situações nós seremos profissionais contratados para melhorar situações cotidianas, seja para criar um procedimento novo, um processo novo, ou para trabalhar até mesmo em uma indústria, né, em grandes fábricas. Mas na ponta de todo o processo está em facilitar
a vida do ser humano. E para isso, a gente precisa entender como a internet e a informática, elas impactam nas nossas atividades do dia a dia. Legal? Para isso, tem um vídeo muito bacana que fala sobre a internet das coisas. Esse é um tipo de conhecimento que é necessário para que a gente dê continuidade nas nossas aulas, porque aos poucos nós estamos absorvendo conhecimento e cada vez mais fica fazendo um sentido maior, onde tudo que nós aprendemos pode ser aplicado e de que forma esse conhecimento pode mudar as nossas ações e também decidir os nossos próximos passos para o futuro.